Bem-vindos à segunda edição de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje temos como convidada a coreógrafa e investigadora Vânia Gala. Olá, Vânia. Olá. É um prazer estar connosco e teres aceito o nosso convite. É muito especial teres tido algum tempo na tua vida bem agitada para estar presente e iniciarmos esta conversa. Que necessariamente irá ser uma conversa com muita coisa depois para dizer. Obrigada pelo convite, fico muito contente de estar aqui, de estar no Porto também, que eu estava a dizer, quando falei com a produtora, estava a dizer que é uma das minhas cidades favoritas, e também para dizer que eu também não sou, eu também sou de mais ou menos de perto daqui, sou de Coimbra, e portanto é muito interessante estar também a trabalhar com pessoas que não são de Lisboa e que estão fora da centralização de Lisboa, e também conhecer-te, porque ao vivo. Finalmente. Vamos tentar conhecer-nos um pouquinho mais e dar-te a conhecer, que isso é o objetivo. A Vânia, que está aqui presente, quando é que começas, e aí temos que começar, a dar os teus primeiros pés de dança, entre aspas, como é que surge o teu interesse pela dança? Então, eu comecei a estudar dança porque a minha mãe comecei a estudar dança em ballet, com uma professora que se chama Gabriela Figo, que eu penso que ela já não dá aulas de ballet, mas ainda continua a ter a sua prática. Ela era também uma médica de ortopedia e costumava dar aulas de ballet e fazer aqueles cursos que depois iam a Lisboa, do London, como é que é? Royal London Academy, que aliás eu tenho algumas colegas que conheço que trabalham aí. E comecei a fazer dança aos 5 anos de idade com ela. No bairro Norton de Matos, e que continua a ter dança, é por interessante. Aliás, eu acho que é muito interessante pensar o quão alguns desses espaços amadores, em várias formas de dança, podem ser tão importantes para as pessoas e crianças e pessoas mais jovens entrarem ou começarem a pensar ou experimentar dança ou outras formas de arte. E foi aí que eu comecei, continuei a fazer dança com a Gabriela Figo, provavelmente até aos 13, 14 anos, e eu acho que isto é uma coisa que acontece muito, porque muitas vezes não há oferta de outras formas de dança para as crianças, e quando as crianças se tornam teenagers, têm um entendimento do mundo que já não se relaciona com a ideia de dançar em cor-de-rosa e em pontas dos pés, com o mundo que é mesmo de outros séculos atrás. Completamente diferente. Porém, qual era o teu sentimento em relação a isso? Gostavas? Ficaste até aos 13 anos? Achavas que tinhas que fazer? Sim, gostava, mas não havia oportunidades nenhumas em Coimbra de continuar a trabalhar nem em dança, nem em alguma área de dança. E então, quando eu entrei para a universidade, para estudar Economia, num departamento muito interessante, que tinha algumas das pessoas, uma das pessoas que, no entanto, tem causado algumas controvérsias, que é o Boaventura Sousa Santos, entrei para a Economia e tive aulas com o Boaventura Sousa Santos. Nessa altura ele estava a iniciar o seu projeto de investigação, que se chamava Epistemologias do Sul, porque para mim também é uma coisa muito interessante e iremos voltar lá daqui a um bocado. Sim. Mas para dizer o quê? Eu comecei a estudar Economia e, entretanto, comecei a fazer parte de algumas instituições da Universidade da Associação Académica. E a Associação Académica é também uma das instituições, ou era uma das instituições, que contribuía também para os estudantes universitários terem a prática de trabalhar artisticamente de uma forma mais autónoma. Sim. E, portanto, fiz parte do CITAC, o Círculo de Iniciação Teatral, e fiz também parte da Rádio Universidade. Fiz um programa que se chamava Rumores do Planeta, que trabalhava com uma área que eu não gosto muito do nome, que se chamaria na altura World Music, também poderemos falar disso mais tarde. E também fiz parte da gestão da Rádio Universidade de Coimbra. E a Rádio Universidade de Coimbra, nessa altura, também sofreu uma transformação muito interessante. A Rádio Universidade de Coimbra funcionava essencialmente com estudantes que eram voluntários, mas chegou a uma altura em que se decidiu que algumas horas tinham que ser asseguradas e também termos horas asseguradas de
notícias, porque achámos que era importante ter notícias com alguma criticalidade, com questionamentos e com perguntas. E, portanto, a partir dessa altura começou a haver algumas pessoas que eram, principalmente eram para os horários da manhã, porque os estudantes, muitos deles, não conseguiam assegurar os horários da manhã e os estudantes começaram a ser pagos. E também foi uma altura em que a Rádio Universidade tinha recentemente conseguido ter autorização para ter uma licença como rádio. E, portanto, nessa altura fiz isso e um dia, um colega meu de economia, e também tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, alguns dos meus colegas o que é que, de economia que fizeram, ou em termos de profissões, um colega de economia encontrou qualquer coisa a dizer que havia um curso que se chamava Fórum Dança, que tinha bolsas, um curso que se chamava Curso de Monitores para as Comunidades, e era em Lisboa. Ele disse, Vânia, eu sei que tu não sei o que mais, que eu sei que Tens alguma curiosidade? não sei o que mais. E então eu, em 1993 ou 92, concorri para fazer esse curso. E esse curso era em Lisboa. E, portanto, nessa altura mudei para Lisboa para fazer o curso de monitores para as comunidades. E, entretanto, fiz também transferência do meu curso de Economia para o ISEG, sim. E comecei a fazer o curso do Fórum Dança. Como é que era esse curso? Quem é que estava lá na altura? O curso do Fórum Dança estava o André Lepecki, que estive com ele há pouco tempo, ainda há poucas semanas estive a falar com ele por e-mail, o Gil Mendo, a Cristina, que vinha do balé da Companhia Nacional de Bailado, não me lembro do último nome dela, ela esteve no Fórum Dança durante muito tempo, o António Pinto Ribeiro, a Madalena Vitorino, Meg Stewart, e mais algumas pessoas, não vou lembrar delas todas. E o que é que faziam? E entretanto também fiz o curso do Fórum Dança e entretanto também continuei a fazer, também fazia aulas fora. Fazia aulas também nos Bombeiros, onde estava a Sofia Neupar. Diz-me, desculpa, interrompi-te. Não. É no curso do que estás a dizer. Esse curso, o que é que estavam a fazer? Ou seja, eram aulas de... Então, a Madalena Vitorino dava aulas de Laban. O Gil Mendo dava aulas, eu diria, mais de teoria, quase de história da dança. Havia outra pessoa também que também dava aulas de teoria, Maria José Fazenda. Também a Margarida Tengur dava aulas de Cunningham. A Anne Papulis dava aulas de Cunningham, que está hoje em Paris, já não trabalha em dança, que era uma coreógrafa grega. O António Pinto Ribeiro dava aulas que eu diria, eu chamaria também, no fundo, quase história da dança, não chamaria crítica de arte, necessariamente. Muitas dessas pessoas dariam aulas de história da dança, Francisco Camacho também dava aulas, algumas dessas pessoas, Rui Nunes dava aulas mais de contacto e práticas de tocar, São Nunes dava mais aulas também de práticas de tocar, mais ligadas a uma pessoa que eu depois viria a estudar mais tarde, a Eva Karzak, de quem sou muito próxima, muito amiga, que foi uma das primeiras bailarinas da Trisha Brown, com uma prática muito mais ligada a Alexander Technique e a práticas de cuidar também. São práticas também que estão muito ligadas à terapêutica, a prática da Eva Karzak, e de trabalhar de olhos fechados durante muito tempo. E a São Nunes vem dessa linhagem. E muitas pessoas que vinham muito inspiradas também de terem estado em Nova Iorque em contacto com alguma influência da genealogia da Judson Church, que eu viria mais tarde a encontrar de uma forma direta quando fui estudar para a Holanda. Estudar para a Holanda, exatamente. Ou seja, esse percurso todo em Lisboa, neste curso tão importante, não é? Porque foi fundamental para muitas pessoas, e daí também uma grande mudança, não é? Claro que experimentas outras formas de fazer artístico em Coimbra, e depois, com essa experiência em Lisboa, há uma ida para fora. E agora, como falaste mesmo da Holanda, o que é que foste fazer para a Holanda? Tens algo para dizer antes? Vou-te interromper. Não faz mal. Antes de eu ir para a Holanda, eu ainda me inscrevi na Escola Superior de Dança. É verdade, sim. E estive alguns meses na Escola Superior de Dança, mas não achei muito interessante o sentido, principalmente, e isto tem muito a ver com a minha experiência de ter estudado Economia com algumas disciplinas que tinham alguma criticalidade, e já sentia isso também, vou ser sincera, no Fórum Dança. Achei muito frágil a formação. E então, como tinha contacto também com a Sofia Neupar, e havia algumas pessoas com quem a Sofia Neupar tinha contacto, a Sofia Neupar mais tarde também iria para Arnhem, decidi, e mais o Rui Nunes também me falou, Vânia, eu acho que tu devias pensar em candidatar-te à Parts e também à Arnhem,
acho que seriam escolas. O Rui Nunes falou-me também sobre isso num workshop que ele deu, ainda me lembro, no final de uma rua, numa final da Rua do Val, que ele deu um workshop num sítio mesmo ao pé de uma discoteca que se chamava, eu não me estou a lembrar, que ainda existe. Mas mesmo no final da Rua do Val, no final do Bairro Alto. E depois candidatei-me à Holanda, candidatei-me à European Dance Development Center, que hoje se chama ArtES, ou seja, a Hogeschool voor Kunsten de Arnhem passou a chamar-se ArtES e passou também a ter um mestrado que no fundo vem da linhagem do curso que era o European Dance Development Center. O European Dance Development Center, que eu fui para a Holanda, era dirigido pela Mary Fulkerson. A Mary Fulkerson foi uma pessoa que trabalhou com o Steve Paxson nas primeiras experimentações que o Steve fez com movement, com pessoas que se movem, basicamente, eu traduziria assim. E a Mary Fulkerson tinha um percurso, algumas pessoas não saibam, mas tinha um percurso de desporto. Ela tinha estudado desporto, como muitas pessoas que trabalharam com o Steve Paxson nessa altura. E era diretora artística, mas antes tinha tido uma incursão em Dartington, no Dartington College. Ela foi também uma das pessoas que fez o Dartington College ter uma nova energia. Ela trouxe Release-Based Technique para o Reino Unido e para o Dartington College, e depois, na altura, quando começou a haver cortes, que é uma coisa que depois recorrentemente acontece em vários institutos, e aconteceu em Dartington, Mary Fulkerson mudou-se primeiro para Amsterdão, e depois houve uma cisão e ela decidiu abrir uma escola com A. Touré, que também já morreu, uma escola que se chamava European Dance Development Center. E o European Dance Development Center era uma escola que só tinha genealogia da Judson Church. Isso quer dizer, podíamos pôr isso sobre sobre o chapéu que se chama de técnicas somáticas. E portanto era isso que nós fazíamos. Nós tínhamos aulas técnicas de manhã, as pessoas que estavam aí, era a Mary Fulkerson, depois tinha o Tony Thatcher, que mais tarde veio ser diretor do mestrado em coreografia no Trinity Laban, que também já deixou de ser. Ele dava aulas da Alexander Technique, havia de ex-companhia Trisha Brown, Lisa Krause, e a Eva Karzak, com práticas muito distintas, apesar de tudo. Ou seja, como eu já falei das práticas da Eva Karzak, mas eu diria que as práticas da Lisa Krause eram muito mais a lançar sequências de movimento muito físicas, muito trabalhadas da parte muscular e, no fundo, muito ligadas. Ela também foi professora antes e trabalhou com algumas das pessoas que nós mais tarde sabemos e que conhecemos, como a Meg Stewart. A Meg Stewart foi bailarina da Lisa Krause, ou mesmo foi também professora de uma técnica que muitas pessoas, eu chamaria mais um branding, e é muito interessante pensarmos como é que nós chamamos as técnicas, ou eu chamaria práticas, como elas mudam os seus nomes, que é o que nós chamamos Flying Low. Exatamente. E o Flying Low, no fundo, é quase para mim como uma aula da Lisa Krause, e não é por acaso, porque elas estão ligadas, porque a Lisa Krause deu aulas também antes no SNDO. Havia também, ou seja, aulas com Steve Paxson, Contacto, Lisa Nelson, Meg Stewart, José Gil. Havia uma coisa muito interessante para mim na escola que penso que já não existe e que é uma coisa, outra vez, mais do tempo em que nós vivemos, e como o tempo em que nós vivemos influencia como nós fazemos arte, como nós também ensinamos, ou como nós aprendemos como artistas. Todos nós tínhamos uma chave da escola, ou seja, ela era propriedade de todos os alunos. Isso seria impensável. Eu hoje vivo num momento em que as próprias universidades ou as próprias escolas, nós temos que ter um cartão para aceder. São espaços semi-privados no sítio onde eu vivo, ou seja, são espaços em que só as pessoas que pagam as propinas, e as propinas têm muitos zeros à frente, não sequer têm os zeros em Portugal, as propinas dos meus alunos têm zeros muito à frente, mas como isso influencia a maneira como nós pensamos artistas e como nós fazemos arte, ou seja, nós todos tínhamos uma chave desse espaço, nós todos podíamos ir à hora que quiséssemos ensaiar, experimentar juntos coisas, questionar práticas, e houve muitas questões feitas que mais tarde, e que eu ainda hoje, depois, me levam a escrever algumas coisas na minha investigação. Nomeadamente, havia pessoas que diziam, e algumas pessoas saíram da escola, estar horas e horas deitada no chão de olhos fechados, para que é que isso serve? E isto pode ser uma pergunta
como é que eu ia dizer, absurda, mas as perguntas absurdas são das perguntas absurdas que nós chegamos também a coisas muito interessantes e a perguntas mais profundas sobre as práticas que fazemos. Completamente. A quem é que tem, como é que é, o privilégio de poder estar horas e horas fechado? E isto é uma pergunta que mais tarde venho já a fazê-la mais em prática, mas que mais tarde a questiono de outras formas. Essa experiência em Arnhem, sim, foi uma experiência que me abriu completamente de uma forma diferente para o que são as práticas das Judson Church, de onde é que elas vêm, como é que elas praticam, que era uma coisa que eu nunca tinha tido em Portugal. Nunca tinha tido em Portugal essa horizontalidade de falar com os professores sobre a minha prática, de eles estarem interessados na minha prática. Nunca tive isso quando estudei em Portugal dança. Sim, de ninguém. De ninguém. Sim, Harlem acaba por ser mesmo uma escola que marca também uma série de criadores que saem dali, exatamente porque Harlem tem esse cunho que bebe muito mesmo das práticas somáticas, como tu agora frisaste, que era o que pouco existia ainda a nível europeu e muito mais em Portugal, não é? Mais um momento de viragem. Outra vez acontece porque alguém diz: Vânia, acho que tens que, se calhar, podes experimentar ali. E isso é interessante também, essas interseções dos nossos percursos, às vezes são os puros acasos. Falando em acasos e perguntas absurdas, antes de chegarmos à investigação e à world music, como é que aparecem os teus trabalhos coreográficos? Ou seja, estás em Harlem depois desse percurso todo e em Harlem temos outra coisa, que é uma construção e uma possibilidade, como falaste agora, de uma horizontalidade, não é? Há ali uma espécie de criação de uma potencial comunidade de Sim. coisas, não é? E o que é que Vânia Gala, que tem um nome tão genial, tira dali e dá vontade de criar? Vamos falar dos afetos também. Vamos, sim. Tiro daí os afetos de uma pessoa com quem eu vivi durante anos e que também me levou a outras experiências. Daí, e é muito engraçado encontrar depois esses afetos noutros sítios quando viajamos, assim, por coincidências, e não são acasos também. Ou seja, eu vivi com uma pessoa que passou a ser bailarino, que teve um trabalho em Berlim, e eu fui viver para Berlim com ele. E antes disso, trabalhei também com uma companhia que se chama Dina 13, já ainda na escola, em 1999, que é a primeira companhia de trabalhar com disability na Alemanha, que é também uma companhia que me marcou muito, na qual eu trabalhei com outra pessoa que vem de outra genealogia completamente diferente, que é a Elizabeth Tasters, que foi uma das primeiras bailarinas da Pina Bausch, uma bailarina negra que entra na primavera, como é que é? Sagração da Primavera. Sagração da Primavera. E, portanto, também foi outra vez uma incursão completamente diferente de uma realidade. É a primeira vez que eu tenho uma professora e uma coreógrafa, uma artista negra, a trabalhar comigo e a trabalhar vinda de uma companhia completamente topo. Uma coisa que nunca tinha acontecido, nem em Portugal, nem a trabalhar com as pessoas da Judson Church. Apesar disso, na escola em Arnhem havia uma diversidade enorme, ou seja, havia uma diversidade tanto de nacionalidades, mas também uma diversidade étnica, ou seja, eu não era a única pessoa não branca na escola. Continuo a ter conversas com o meu colega Tebi, que é sul-africano e que vive hoje em França, ou com o meu ex-companheiro, que era asiático, mas de nacionalidade sueca. E, portanto, todas essas interseções e de ter pessoas que são europeus, mas que também não são brancos, foi também isso, essa abertura que a escola tinha, que nunca tinha encontrado em Portugal. Mas vou voltar ao que eu estava a dizer, ou seja, antes de tudo o que estás a falar, ou seja, eu trabalhei com companhias, trabalhei com a Dina 13, depois fui viver para Berlim, porque o meu companheiro foi trabalhar com uma companhia que se chama Sacha Valls, e foi as primeiras experimentações que a Sacha Valls fez também no museu judeu que deu origem ao Corpor, e foi uma grande mudança também acompanhar a formação de uma companhia, que no início era feita com amigos, e como ela se desenvolve e como é que esse trabalho se desenvolve. E, entretanto, a partir daí também trabalhei com uma pessoa que se chama Constança Macras, numa peça que também foi uma abertura enorme, foi uma peça que se chamava Mira Love Story, e em que parte das pessoas com quem eu trabalhei, tinha um ensemble de bailarinos, mas tínhamos também 6 mulheres com mais de 70 anos, 75 ou 80, e elas faziam parte da peça, elas faziam sapateado. E foi muito interessante essa experiência também e vivência com essas pessoas de outra idade. E tenho histórias
muito absurdas e muito engraçadas. Desde falar sobre peacemakers, Sim. até falar sobre amantes que estão escondidos, até outras coisas. E daí, de trabalhar com essa companhia, depois de trabalhar com a Constança, fui trabalhar para a Bélgica, com os Le Ballet de Labé, que Sim. também é uma experiência muito, muito marcante para mim, porque é a minha primeira vez a trabalhar com uma companhia que trabalha com aspectos colaborativos, que são essenciais para a minha prática e que são essenciais para as práticas que eu também tenho hoje, tanto a nível de academia como a nível de trabalhar com outras áreas disciplinares. Sim. Sim. E como é que isso depois se traduz, essa experiência toda que tens no teu trabalho de criação? Porque depois, ou seja, há este trabalho de investigadora que falarás um pouco mais à frente, há este trabalho todo de colaboração com outros, excepcional, porque fazes aqui uma descrição essencial dos anos 90 na Holanda e Berlim. São fases marcantes da dança contemporânea na Europa. E falas também da Bélgica, outra situação marcante. E começas também a fazer o teu próprio trabalho, não é? Sim. Que é um trabalho que também tem um reconhecimento, e nesta pergunta de trabalho e reconhecimento é uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, e porquê é que vem esse reconhecimento, como é que ele vem, como é que lidas com isso? Então, depois dessas experiências, e eu vivi também, eu comecei a fazer uma pesquisa. Estou a pensar onde é que eu comecei a fazer essa pesquisa, é o Automatic ID. Eu comecei a fazer a pesquisa na Noruega. Eu também trabalhei no Teatro Nacional de Bergen, na Noruega. E, outra vez, isso tem a ver com os afetos que eu estava a falar. O meu ex-companheiro era sueco e trabalhava também entre o teatro e a dança. E tivemos a oportunidade de ir trabalhar e fazer uma peça no Teatro Nacional da Noruega com um encenador, Morten, eu não me estou a lembrar do último nome dele, ele é norueguês. E, entretanto, eu comecei a fazer uma residência, porque queria fazer o meu trabalho, e comecei a fazer um solo que se chama Automatic ID. Pedi apoio do Norse Kulturad, que é o que se chama o equivalente à DG Artes, e consegui apoio para fazer esse solo, ou seja, para ter uma cenógrafa a trabalhar comigo. Esse solo ganhou um prémio rodou em vários sítios, rodou em Potsdam, eu não sei, acho que fez mais de 10 rodagens em sítios diferentes e ganhou um prémio em Dublin, no Project Art Center. E depois disso eu vim para Portugal. E concorri, fui viver para Coimbra. Tive algumas conversas com o diretor do TAGV, o Teatro Académico Gil Vicente, Exatamente. que era o Manel Portela, que continua depois também a ser uma pessoa com quem eu falo, embora já não esteja com ele há muito tempo. E que uma das coisas que eu admirei no Manel Portela é que ele tinha uma noção era muito consciente na sua curadoria para a programação. No início ele abordou-me e queria que eu desse aulas a crianças. E eu disse, não, eu não acho que isso seja a minha área em que eu possa ser mais útil. Uma das coisas que eu acho que acontece na maioria dos jovens e das crianças em Portugal é que a partir dos 14 anos eles não têm nada em termos de oferta. Certo. Eu disse, eu posso oferecer um programa em que podemos olhar para o coreográfico e para a dança, principalmente da área que eu venho, que é release, technique e coreografia, e em que eu posso oferecer aulas práticas e convidar algumas pessoas e ao mesmo tempo também fazermos coprodução. E portanto foi uma das únicas coproduções que fizemos e que o TAGV fez, que eu acho que é uma pena. Mas o Manel Portela teve como é que é? Esse rasgo. Sim, esse rasgo. E uma das coisas muito bonitas era que o Manel Portela também escrevia sobre o teatro, sobre o parte de trás do teatro. Ou seja, sobre todas as pessoas que fazem o teatro por detrás. A pessoa que é costureira, a pessoa que pôs estas luzes todas aqui onde nós estamos, a pessoa que me pôs o microfone, a pessoa que está por trás da câmara, a pessoa que faz com que nós artistas possamos fazer coisas. E isso era muito bonito e escrevia isso de uma forma eclética e lindíssima. Ele tem alguns textos sobre isso, eu acho que eram os textos que se chamava A Máquina de Escrever, que ele escrevia. E então aí eu concorri a apoios da DG Artes para uma peça que se chama Miami Luanda. Eu tenho pena, eu depois vou-vos enviar, porque ainda ontem não, aqui há umas semanas, uma nova pessoa que está a trabalhar como co-diretor do TAGV mandou uma mensagem com uma fotografia dos flyers, que eram flyers muito bonitos, que eram numa dimensão desta e que tinham, o chão era um linóleo
de um pano africano que foi usado numa campanha eleitoral de um líder africano que teve. Era o líder na altura que tinha estado mais anos no poder. E esse é o linóleo que está no chão do Miami Luanda. E nesse sentido, ou seja, eu voltei a Portugal, voltei antes com Automatic ID. Eu não falei sobre Automatic ID porque estavas-me a perguntar sobre o meu trabalho e vou voltar atrás. O Automatic ID já tinha algumas coisas que têm a ver com a minha identidade em Portugal. Porque o Automatic ID eu uso tranças africanas e é propositado. E tem também algumas coisas que têm a ver com displacement. Sim, está fora dos contextos. Mas esse displacement para mim é um displacement que eu sempre senti, e lembro-me quando falava com portuguesas em Arnhem, quando elas me diziam que tinham problemas em alugar casa, eu sempre tive isso em Portugal, em Lisboa. E sempre tive isso mesmo nos meus estudos em dança. Portanto, não é uma coisa de sentir isso em termos de alugar um quarto, é sentir isso mesmo nos estudos, nas coisas que eu estudava e como elas eram apresentadas. Portanto, essa apresentação de como se estuda e como eu dou a conhecer a dança aos meus alunos, era muito diferente quando eu estudei em Portugal de quando eu vou para a Arnhem logo. Claro. Okay? E nesse sentido já tem isso. Mas no Miami Luanda foi também porque eu comecei a tive a oportunidade de trabalhar na Trienal de Luanda também. O meu pai vive em Angola, eu também não disse isso, o meu pai vive em Angola e é escritor. É um escritor publicado em várias línguas, até em sueco. Sim. E tu vais a Luanda também, Sim, não é? vou a Luanda. E o Miami Luanda também o seu título também tem a ver com isso. Tem a ver numa altura em que os petrodólares e Angola sofrem uma mudança radical. E também tem a ver com isso. Tem a ver também com essa energia de quase uma energia efervescente que acontece na cidade de Luanda e que acontece se calhar também em Portugal agora, que é o novo liberalismo acelerado, que acontece no Porto, acontece em Lisboa, e no qual os artistas também participam, e também em Angola também participaram, apesar dos artistas pensarem que não fazem parte das instituições e que não fazem parte do capitalismo. No novo capitalismo, os artistas participam, tal como a Boiana Kunst fala, artist at work, ok? E esse trabalho vem disso, e vem a componente também política histórica no linóleo, vem também uma interseção com práticas negras. Eu convido Yuri Bumba para trabalhar comigo, que é um capoeirista, que trabalha também com um primo meu, que é um mestre da Abadá, um dos únicos mestres da Abadá que existem, que trabalha em Braga, o mestre Cascão, que é meu primo, mas primo muito afastado, ou seja, somos primos em terceiro grau, ele é brasileiro, da parte do meu avô paterno. E convido o Yuri, eu telefono ao meu primo, que queria saber se existem capoeiristas que seriam interessantes, que estariam interessados em trabalhar comigo. Escolho também uma bailarina numa audição, fiz audições, que era uma coisa muito pouco comum em Portugal, que também foi uma forma de conhecer muitas pessoas que trabalhavam em dança, que eram completamente desconhecidas, e algumas delas estão a fazer percursos brilhantes. Algumas delas do Porto, queria dizer isso, estão a fazer percursos brilhantes e é lindíssimo ver isso. E escolhi a Bárbara Amar, que era uma bailarina francesa que tinha vivido no Brasil e que tinha trabalhado em capoeira, e também faço incursões no Kuduro, porque o Yuri também dançava Kuduro, e portanto algumas partes dessa experiência são também integradas na parte de movimentos que me interessava. E a razão por que me interessava depois também volta a surgir mais tarde com as investigações que eu faço, porque elas não estão desligadas, porque a improvisação, no fundo, fez um co-opt de técnicas africanas, e isso nunca é falado. Africanas e também do kathak indiano, no caso da Yvonne Rainer. Mas era para falar sobre em termos artísticos. E isso quer dizer que muitas das coisas que eu comecei a fazer com Miami Luanda também têm a ver com as minhas práticas colaborativas que encontrei nos Le Ballet. Os Le Ballet para mim foram uma experiência não só de práticas colaborativas, mas até para management hoje. De encontrar pessoas e ensaiar de várias maneiras. Nós às vezes ensaiávamos a jogar futebol. Foi uma decisão que tomámos porque estávamos a trabalhar com pessoas muito diferentes. Havia pessoas que vinham
do teatro, havia pessoas que vinham do teatro mais performance, havia pessoas que, quando chegaram ao primeiro dia de ensaios, usavam colãs e sapatos rosa. Ok? Sim. E essa pessoa tinha 18 anos e os artistas de teatro fartaram-se de rir até. Sim. Mas então decidimos que se calhar não podíamos ter futebol e ter uma pessoa como eu deitada no chão com os olhos fechados e ter uma pessoa a fazer, se calhar, como é que se diz, alongamentos de balé e uma bola a circular e montes de barulho. Então dissemos, ok, vamos falar, fazemos meia hora de futebol, 2 equipas misturadas e depois lá dentro não há jogos de bola no estúdio, outra meia hora. E essas formas de ensaio para mim foram muito importantes, porque eu ainda hoje as uso em várias áreas. E são formas de ensaio. Outras formas de ensaio são conhecer as pessoas e jantar com elas, tomar café, conhecê-las. Porque é uma forma de nós conhecermos os artistas com quem estamos a trabalhar e de conseguirmos fazer surgir o mais incrível e interessante que essas pessoas podem fazer surgir. E isso muitas vezes não nos vem como coreógrafos, porque nós não somos capazes, isso não vem muitas vezes no estúdio. Às vezes tenho pessoas que são muito, muito envergonhadas. Eu adoro trabalhar com pessoas super tímidas. E isso, provavelmente, essa pessoa num espaço de ensaio com pessoas a jogar à bola, não vai surgir. E como é que esses espaços para pessoas que não têm espaço para falar, como é que nós podemos construir esse espaço para isso acontecer? E quando eu estava a falar que penso nisso também noutras áreas, eu estou a falar nisso, penso nisso nas áreas de investigação, ou penso nisso quando estou a trabalhar com pessoas que trabalham no meu programa de mestrado e que têm especificidades muito diferentes. Como é que eu posso fazer essas especificidades brilhar e elas serem transferidas para os alunos, ou esses alunos conseguirem ter atenção? Porque muitos deles também vão ter essas especificidades. Pegando em especificidade e lugar de brilho dentro da timidez, e falavas ainda há pouco das práticas artísticas que foram, de certa forma, também abrindo outros campos para ti, lugares de liberdade, lugares fora de padrão, e como é que isso tudo transpõe então depois para aquilo que falávamos livremente da academia? Ou seja, há aqui um passo gigante, continuas em criação, ou seja, criar espaços de possibilidade, de práticas artísticas, e há esta inclinação depois, em que ainda agora falaste do teu mestrado, como é que isto depois acaba por acontecer? Northampton. Sim. Então, eu quando cheguei, outra coisa, as coisas não estão completamente desligadas. Exatamente. Eu fui estudar para Trinity Laban porque a pessoa com quem eu estudei em Arnhem estava lá, o Tony Thatcher. Não fui por causa do Laban, e também podemos falar do Laban, que também nos levava a muitas coisas que estamos a falar. Claro. Muitas pessoas não falam sobre o passado do Laban e o passado do Laban ligado a profundas práticas de discriminação que ninguém fala quando fala sobre as práticas dele e sobre a sua história. Mas eu fui estudar para Trinity Laban porque havia uma pessoa que sabia da minha história ou da minha genealogia, e para mim isso era importante ao fim de ter estado em Portugal. Estavas-me a perguntar como é que surge a academia. Enquanto eu estudei e quando comecei a estudar em Arnhem, também fui convidada, antes de estudar para Londres, eu fui convidada, ainda estava em Portugal, para trabalhar com uma artista britânica negra que se chama Sonia Boyce. E isso também foi uma experiência muito importante para mim. E foi importante em várias coisas. Foi importante o trabalho dela, foi importante ver uma artista negra, como eu, em lugares de topo, e em lugares de topo também na academia. Claro. A Sonia Boyce é uma professora catedrática. Em Portugal existem provavelmente uma professora catedrática. Em artes existem 0 e não existem professores sequer. E nesse sentido foi uma abertura também a um mundo completamente diferente. Eu já tinha trabalhado com práticas negras em dança, mas nunca tinha visto uma artista com essa projeção e com essa importância. Elas ainda não existem em Portugal. Não. Nem vão existir nos próximos 20 anos, eu poderia dizer, e não vamos provavelmente chegar lá. Mas essa também é uma das razões
porque eu não vivo em Portugal. E eu queria dizer, e isso marcou-me porquê? Marcou-me porque a Sonia Boyce e eu fizemos um trabalho, que muitas vezes também continua, ninguém fala sobre ele, mas nós provavelmente fizemos um primeiro trabalho que foi feito sobre a colonialidade no espaço circundante do Centro Cultural de Belém, que se chama Dance of Belém. Exato. Isso foi feito através do projeto Contentores, e foi um projeto que tinha, como é que é, tríptico, tem 3 vídeos e tinha música do DJ Johnny, que é uma pessoa que eu também reencontro. Ou seja, que eu conheci em Lisboa quando eu fui estudar, quando eu fui estudar no Fórum Dança, e que eu volto a reencontrar. Eu ia sair muito à noite para o Bairro Alto e eu conhecia o DJ Johnny de trabalhar e de pôr música no Captain Kirk, por exemplo. Só para dar um exemplo. E, portanto, é uma pessoa que eu venho a reencontrar e é também uma pessoa que me interessa muito em termos de práticas de sampling, porque eu trabalho com improvisação e sampling. Improvisações, eu gosto de lhe chamar não improvisação, porque para mim improvisação é o que as pessoas chamam da técnica Judge and Church, e para mim improvisações e sampling são técnicas negras e de call and response. E nesse sentido isso foi muito importante depois para a academia, o que estavas a falar. Foi importante ver uma artista que é professora catedrática, que a sua prática também está ligada. E a academia no Reino Unido é também um sítio de liberdade. É um sítio onde eu encontro pessoas que me estimulam-me para pensar. Há imensas pessoas brilhantes em todas as áreas. E o meu trabalho também abre-se muito mais para a transdisciplinaridade, embora eu tenha um percurso, no fundo, que já se inscreve nisso. Sim. Quando eu trabalho em dance theatre, ou quando eu trabalho no CITAC, ou quando eu trabalho numa rádio, é pela primeira vez que se abre também para essa transdisciplinaridade. E eu faço mais trabalhos depois com a Sonia Boyce. Sim. E é nesse sentido que a academia me interessa-me como um sítio de liberdade, como um sítio de fazer questões, mas também escrever sobre a minha prática, em vez de esperar que outras pessoas escrevam sobre ela, porque isso talvez nunca vá acontecer, mas também porque essas pessoas não vão poder escrever essa história do meu lugar, claro, do meu lugar de fala e do meu lugar de onde eu me encontro e da minha posicionalidade. Foi também importante para mim escrever essa minha história e essa minha prática. E uma das coisas que eu volto nessa investigação é exatamente ao ponto em que começámos a falar. Eu lembro-me perfeitamente, e aliás começo isso no meu doutoramento, partes do meu doutoramento, de estar numa sala várias vezes e as pessoas me dizerem: nós vamos trabalhar em círculo, isto foi uma coisa que nós inventámos. E continua-se a ouvir. Eu acredito que em várias pessoas que dão aulas, se calhar, em técnicas que nós chamamos somáticas, as pessoas dizem isso. E é aí que eu começo, porque eu, no meu trabalho com os Le Ballet de Labrie, havia uma pessoa que hoje é diretora, eu acho que é dos Ballet de Luxemburgo, que é interessantíssimo, e ela costumava fazer breakdance, era uma big girl, e ela costumava ir na rua, mas também, no nosso espaço dos Le Ballet, nós éramos deixados várias horas sozinhos para fazer, ok, hoje vocês vão trabalhar numa fotografia de Anne Golding. E então, de repente, esse círculo que eu encontrava, que tinha sido inventado, original da Judge and Church, eu encontro, mas este sítio que eu encontrei da Judge and Church é o sítio do call and response do breakdance. É o sítio do call and response, mais tarde que eu venho a descobrir, da capoeira. E, portanto... E muito mais lá para trás. Sim. Não vou falar mais, vou ficar por aqui. Mas é só para dizer que isso é uma parte de onde a minha investigação começa, mas ela não começa daí também. A minha investigação é muito sobre o que é que a filosofia e a prática... pensamento do Glissant, do Eduardo Glissant, sim, que é um pensador caribenho, pode abrir, e questões que pode abrir sobre as práticas de dança. Uma delas é essa, mas é também sobre as práticas de recusa em performar, como é que tu dirias em português, de uma certa forma que as outras pessoas esperam que tu performes ou atues. E, no fundo, o meu próprio doutoramento também é isso. É uma recusa das outras pessoas escreverem sobre a minha história e eu própria escrevê-la e reinscrevê-la e inscrevê-la no espaço e situá-la nessas outras práticas todas de dança. É nesse sentido. Vou falar um bocadinho mais sobre a investigação, porque uma das coisas que nós começámos esta conversa hoje é sobre a divisão entre teoria e prática. E eu digo sempre, logo na minha abertura, quando me apresento aos meus alunos, amanhã vou falar sobre isso, vamos ter uma sessão sobre isso. Para mim, essa divisão, depois do meu doutoramento, deixou de existir completamente. E parte das minhas práticas hoje, uma das práticas que vem desse doutoramento, são as mesas conversacionais, que são mesas que estão muito ligadas ao pensamento do Glissant e têm a ver com relação. E relação
um dos pensamentos e uma das coisas que eu trabalho muito do Edward Wilson é a ideia da opacidade, do direito à opacidade, do direito a não ser captado e ser lido por, como é que é, framings, ou como é que é? Enquadramentos, não é? Enquadramentos E caixas. e medidas e caixas dos outros. É uma resistência ao pensamento ocidental e algumas dessas práticas eu analiso-as no meu doutoramento com ideias, com artistas que são de geografias diferentes. São geografias da Coreia, são geografias que vêm mais caribenhas. E essas mesas conversacionais têm alguns desses artistas, têm também substâncias, têm a substância do gengibre. Eu fiz muita investigação sobre o gengibre, porque o gengibre é uma substância, é uma raiz, portanto não é visível, é uma substância que também faz parte do jardim crioulo. O jardim crioulo foi um jardim que foi criado pelas pessoas escravizadas para se nutrirem, foi uma forma de resistência, tal como a capoeira, que é opaco, e é também uma substância que nós não sabemos de onde é que ela vem. Ou seja, nós muitas vezes pensamos que a maioria das coisas que nós comemos são naturais, genuínas, mas a maioria das substâncias que nós comemos tiveram intervenção humana. Mas nós não sabemos, no caso do gengibre, sequer isso. E para além disso, é uma substância que faz cura, que trata dos dentes, e portanto, eu, por exemplo, uma das mesas eu uso essa substância também quase como uma... Como é que se diz? Uma emergência, ou como é que é? Um curativo de emergência. Sim. Porque muitas dessas mesas, às vezes, uma delas foi muito animada. Algumas pessoas até não gostam de animação, porque gostam de ter tudo controlado. Há um E o penso gengibre rápido, é usado não é? para isso. Sim. A última que estou a começar a fazer tem a ver com o pensamento Fanon e trabalha muito com a quinina, e por isso chama-se Gramáticas do Azul, ou em inglês chama-se Grammars of the Blues. Mas para dizer o quê, em termos de investigação, que quando estavas a perguntar se faço prática, como é que isso se inscreve, inscreve-se nesses sítios. Inscreve-se, eu ir a conferências e muitas vezes dou mesmo só uma comunicação que é completamente paper, como ela deve ser, ler 20 minutos e não há problema nenhum, e muitas pessoas nem sequer sabem que eu tenho um passado de prática ou não, isso não é muito importante para mim, mas elas inscrevem-se também num trabalho que eu fiz ultimamente com Harold Offe, que eu gostei muito, que é um trabalho que se chama Joy Inside Our Tears, que é uma letra do Stevie Wonder e que foi incluído numa exposição na Wellcome Collection sobre Joy. Joy disse alegria, Alegria. não é? E é muito sobre Black Joy. E é muito, no fundo, sobre isso, mas também, outra vez, mais uma vez, surge as práticas negras, que para mim vêm da capoeira. Eu tenho muito interesse, uma das coisas que eu falo é sobre estar de pernas para o ar, estar de pernas para ao contrário, o que é que isso faz, o que é que isso nos faz, a ver, o que é que faz se eu pedir à pessoa que me está a filmar virar a câmera ao contrário, ou se eu pedir para ele filmar ao contrário, o que é que faz a um escritor eu pedir-lhe para escrever ao contrário, que maneiras, formas diferentes é que eu vejo o espaço se nós nos pusermos ao contrário. E, portanto, uma dessas mesas que tem o gengibre chama-se Table for Upside Down Practices, ou seja, mesa para práticas de pernas para o ar, ou para práticas de cabeça ao contrário. E essa prática, eu queria chegar lá, ela vem da capoeira. Na capoeira, a prática de upside down, de estar ao contrário, está ligada a estar com os ancestrais, porque o mundo das pessoas mortas é um mundo ao contrário. E, portanto, ela surge também no trabalho do Harold, que foi, eu penso que nós estávamos na pandemia, portanto já foi em 2020. Não sei se te respondo. E depois também vem nas masterclasses que eu dou aos alunos, dou muito poucas, é mesmo muito poucas. Este ano, por exemplo, não dei quase aulas nenhumas, provavelmente para o ano vou dar talvez 2. E vem num trabalho que é muito mais transdisciplinar, ou seja, eu tenho trabalhado muito mais, era isso que eu estava a tentar explicar, com arte contemporânea. E talvez eu gostava de dizer aqui uma coisa, que talvez pareça estranho, mas eu acho que a arte contemporânea tem um espaço enorme de liberdade que não encontro em algumas áreas. Pegando exatamente nessa frase, linkando com a pergunta, e sim, claramente respondeste à minha pergunta, que não sei se foi uma boa pergunta para a tua resposta, portanto está tudo ótimo, que é, ok, a arte contemporânea tem um vasto espaço de liberdade. Achas que as artes performativas têm alguma possibilidade de virar a cabeça ao contrário para dar algum tipo de resposta a este mundo em que nos estamos inscritos e que consecutivamente se impõem para escrever a nossa história? Sei que é uma pergunta muito grande. Mas é muito grande, mas é muito sim. interessante, porque eu queria explicar porque eu
o ano passado eu trabalhei numa instituição que se chama Royal Conservatoire Scotland e para mim também foi muito interessante porque é uma instituição, talvez em termos de rankings é considerada uma das melhores instituições nas performing arts, nas artes performativas e talvez a sexta a nível mundial. E claro, todos estes rankings também podemos falar mais como eles são ocidentais e como são anglo-saxónicos, mas não é isso que eu vou falar. Mas eu achei muito interessante outra vez sentir isso também nesse espaço, no espaço do drama ou no espaço da música. E uma das razões é porque o espaço do drama e da música estão muito ligados ao virtuosismo e a arte contemporânea com o Duchamp completamente quebrou isso e isso continua a existir muito nas nossas áreas. Se temos capacidade para dar resposta e para fazer esse upside down, isso é uma pergunta muito grande, é uma pergunta do tamanho do mundo. Mas nesse sentido, e estás-me a perguntar se a dança é isso que estás a perguntar. Sim, de certa forma. Ou não. Eu tenho muita dificuldade em pensar em dança. Eu vou já dizer, aliás, o meu mestrado chama-se Expanded Dance Practice. Isso quer dizer que trabalhar em todas as porosidades que têm a ver com outras disciplinas, que têm a ver com outros mundos, com isso que estás a fazer-me essa pergunta. A dança tem, se puder, não só sair desse virtuosismo, mas depois uma coisa que nós não falamos é que a dança ocidental, e vou dizer isto, as suas partes fundamentais que fazem com que ela não possa quebrar essas ideias e fazer o world upside down, é porque as suas bases fundamentais são todas ligadas a esse mundo ocidental, que são a diferença em binários, que são binários, o binário de objeto, sujeito, o binário de live, dead, que a capoeira não existe, nem nas práticas negras, ok? E, portanto, enquanto esse binário não for quebrado, que vem do iluminismo, que vem da diferença entre separação entre nature e culture, entre natureza e cultura, em que a natureza, as mulheres, as pessoas negras, as plantas estão lá para serem educados, para serem extraídos informação e serem educados, e a cultura pertence ao homem branco, ocidental, enquanto isso não for quebrado, eu penso que não vai acontecer isso na dança. E a dança, ou seja, os binários fundamentais da dança são esses. São objeto, sujeito, liveness, dead. E falta-me outro que não estou a pensar, mas muitos desses binários continuam a ser extremamente prevalentes, mesmo no ensino da dança em todo lado, mesmo no sítio onde eu estou, só para dizer. E, portanto, isso torna-se difícil fazer isso, mas acho que tudo é possível. Sendo tudo possível dentro da complexidade e também chegamos aqui a um momento em que o tempo voa e tanta coisa por dizer e ficaríamos aqui muito mais tempo. Ficaremos, certamente, depois. Mas pegando nisso, à luz do que agora se passa no mundo, falaste em binários, em lugares de fala, em mulheres, em culturas, em diversidade, em eurocentrismo. Eu não usei a palavra diversidade, mas já lá vamos. Sim. Pegando na diversidade, então, deste momento em que atravessamos, ou a não diversidade, quem começa neste momento a fazer qualquer coisa, pensando assim, não é? E tu tens alunos ou participantes nas tuas lectures, o que é que se diz a estas pessoas que estão a pensar começar alguma coisa no meio disto tudo que nos rodeia? O que é que se diz? Isso é muito interessante. Nesta área, não é? Sim. Eu normalmente não digo muita coisa. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito no pensamento de lição, que é o pensamento de relação, para já é uma coisa que é pensar que não existe nada novo. Aliás, nós não falámos da ideia do contemporâneo, mas também falo dela na minha investigação e recorro muito ao trabalho do Peter Osborne, que é também da universidade onde eu fiz, da Kingston University, do Departamento de Filosofia, em que a ideia do contemporâneo tem a ver com temporalidade e tem a ver com uma temporalidade ocidental que eu tenho, e por isso é que eu estou a dizer o que é que se diz. Há 2 anos eu tive um aluno americano que na sessão de apresentação das pós-graduações se levantou e disse: "There's nothing new, you're just all lying." E os meus colegas, eu não sabia ainda, na altura foi o primeiro dia, não sabia que ele viria a ser meu aluno, e brilhante, ainda bem, que não souberam responder. E, portanto, eu acho que isso está muito a acontecer na academia. Nós temos alunos a levantarem questões sobre isso. Outra questão que nós não falámos é sobre ableism, como é que nós dizemos em português?
A capacitismo, Capacitismo, que é completamente prevalente em dança, completamente, e mesmo... e essas questões, elas não sou eu que as trago, são os meus alunos que as trazem brilhantemente, por vezes de forma violenta também. Ou questões sobre fluidez de género. Sim. E questões mesmo de género também, de fazer perguntas. Ali temos o trabalho do Paulo Preciado, que é excelente nesse sentido. Mas para dizer, tu perguntaste-me o que é que eu trago aos alunos. Sim, o que é que dirias a alguém que está a começar um percurso, ou pensar começar um percurso na área da dança, da coreografia, das artes? É isso que o que eu faço é falar sobre essas coisas, mas falar com prática. Existem imensas pessoas interessantes, artistas interessantes, e eu continuo sempre a descobrir novos artistas que as pessoas não sabem, que trazem questões pertinentes para os nossos tempos, com as suas práticas. E é isso que eu gosto de fazer com os alunos. Por vezes posso também não encontrar essas perguntas, porque alguns alunos fazem perguntas novas, mas aí é também nós procurarmos. E há também algumas perguntas que não têm resposta. Ou que se calhar têm resposta e eu não sei. Isso também tem a ver com o pensamento do Glissant. Claro. Eu não sou o Deus, eu não posso saber tudo. Não posso ter a percepção do mundo inteiro. E, portanto, é perceber que o meu olhar é sempre um olhar de posicionar, ou seja, vem de uma posição, vem de um sítio. Mas é abrir um campo dessa abertura, de também falar sobre coisas que nós não sabemos e da futuridade, aquelas coisas que estão a acontecer, mas que nós não sabemos e que vão acontecer. Certo. Vânia, muito obrigada. Ficamos com esta pequeno indício de um proto-futuro. Ou seja, continuar à busca das perguntas que não têm resposta. E talvez isso nos abra um pouco mais a perspectiva do que pode ser um após deste agora. Muito obrigada. Até à próxima. E muito obrigada, Vânia, novamente. Obrigada eu. Obrigada pelo convite.